Pessoal, hoje a gente vai começar mais um vídeo aula referente à questão de sinalizações, tá? Mais especificamente, as duas placas, as placas de orientação e salvamento e a placa de equipamentos para combate a incêndio. Como vocês já devem estar reparando aí na imagem, tá? A placa de saída de emergência, a placa de orientação e salvamento, ele está iluminando. Mas a placa de equipamento, ele não está iluminando. Mas por que ela não está iluminando e essa placa está? As duas placas não são fotominiscentes? As duas placas não têm que iluminar no escuro? Sim, as duas placas têm que iluminar. Mas por que essa está e aquela não está iluminando? Primeiramente, para uma dessas placas poder estar iluminando, ela precisa primeiramente receber uma luz. Ela precisa estar recebendo essa luz, ela vai absorver toda a luz para depois fazer a sua iluminação. Se ela não receber luz, ela não vai estar iluminando, tá? Isso é uma característica de um fotominiscente. Ele precisa receber luz para poder estar iluminando. Continuando o que eu estava falando no último trecho, essas placas aqui, como eu estava falando, se eles não receberem nenhum tipo de luz, essas placas aqui não vão iluminar no escuro, como vocês viram na imagem. Ele só iluminou depois que ele recebeu uma luz, tá? Para mim poder saber referente à iluminação da minha placa, o tempo de autonomia dessa placa aqui, e também para mim saber questões de quanto que ela ilumina pós 10 minutos e quanto que ela ilumina pós 60 minutos de iluminação, tudo isso você vai ver na própria placa. A própria placa vai te dar essas informações através das suas marcações dessa parte aqui inferior, tá? Tem algumas situações aqui que são meio óbvio. Questão aqui do ano 2018, e aqui nós temos o CNPJ da empresa responsável pela criação dessa placa, tá? Fabricante dessa placa. A gente tem aqui um número 142, o número 22, o número 1800, K e o W. Ok, esses aqui, o que eles significam, esse conjunto aqui? O 142 e o 22, eles são valores de luminosa. Como assim? A iluminação dele. No caso, esses valores de iluminação, eles são medidos numa medida de iluminação chamada de MCD. MCD. Como se fosse um LED, como se fosse um lux, que é a iluminação que essa placa aqui emite, tá? Então, o que acontece? Porque tem dois valores aqui, 142 e 22. O primeiro aqui, 142, ele se refere aos pós 10 minutos. Então, ele vai falar sobre a intensidade da luz dessa placa aqui após 10 minutos. Então, após 10 minutos, essa placa vai ter uma iluminação, intensidade de iluminação de 142, tá? 142 MCD. MCD por metro quadrado. Já o 22, ele fala após. Após o quê? Após 60 minutos. Então, após 60 minutos, ele vai apresentar para você um valor de 22 MCD por metro quadrado, que são os valores de iluminação que essa placa vai estar fazendo a liberação após esses tempos determinados. Outra situação agora é voltado para essas duas letras aqui, tá? O que significa essas duas letras
que estão aqui na placa. Essa primeira letra, a letra K, ela refere à tonalidade do sinal. Como assim? A tonalidade que o fotoluminescente vai estar liberando no seu período de autonomia, quando ele estiver iluminando, tá? Que nesse caso aqui, que fala nesse caso dessa tonalidade de cor, tá? Segundo a norma, é um amarelo esverdeado, tá? Então ele faz essa iluminação. Então aquela letra, a letra K, ele fala referente para você a essa tonalidade de cor, essa intensidade de iluminação do tempo de autonomia da placa. É essa tonalidade de cor que ela está se referindo. Quando a placa está num ambiente totalmente escuro e ela está utilizando o seu período de autonomia, tá? Que é essa situação que vocês estão vendo aí na imagem. W, que está aqui. O W, que está aqui, ele está falando referente à tonalidade do sinal no período em que recebe luz. Como assim que recebe luz? Como vocês estão vendo aqui agora. Ele está recebendo luz agora. O ambiente está aceso. Ele está aqui recebendo luz. E ele fica na tonalidade branca, como vocês estão vendo na imagem. Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Então, quando se trata de placas, que nem o caso aqui, a placa de orientação e salvamento, essa placa deve ter, primeiramente, as marcações e identificações. No caso aqui, a fabricante, o CNPJ da fabricante, o K e o W referente à tonalidade de cores dos sinais, questão de minutos de iluminação desse equipamento, que é de 1800 minutos, e também referente à questão de valor de iluminação, tá? O valor dele que é MCD por metro quadrado, que é o valor dele através de um tempo determinado, que no caso aqui, pós 10 minutos, pós 60 minutos.